Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? E ó, você que se amarra em notícia e informação e me acompanha aqui todo santo dia, eu super te recomendo baixar o aplicativo da OneFootball. Ele é 100% gratuito, é o aplicativo de futebol mais baixado do mundo e além de ter notícias e dados estatísticos, você consegue assistir ao vivo e de graça os jogos do Campeonato Alemão. Você ainda pode ir lá personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo com Abel Braga. Ele deu uma entrevista ontem muito importante aos companheiros da ESPN para o programa Sport Center e eu gostaria de trazer para vocês aqui falas do nosso novo coordenador técnico. Primeiro, ele vai explicar a sua função no Vasco. O que o Abel Braga faz nessa função de diretor, de coordenador técnico. Ele vai detalhar também o trabalho do Maurício Barbieri, vai agradecer o elogio feito pelo Maurício Barbieri na coletiva após o jogo do Resende e também ele vai explicar um pouco dessas mudanças que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. Ele vai aproveitar e vai comentar que eles internamente dentro do Vasco, isso é informação minha, tá? Eu posso trazer com certeza para vocês aqui, incomodou demais a crítica de uma maneira geral pelo jogo do Volta Redonda. Dentro do Vasco, eles ficaram chateados porque acharam que a crítica de uma maneira geral pesou a mão. E o Abel Braga vai citar durante a sua explanação a questão da transmissão, ou seja, foi um pouco de um recado para a galera lá na Cazé TV também. O Vasco inteiramente acha que foi pesado a mão demais na análise para o início de campeonato, as coisas estão acontecendo, jogadores pegando forma, o time entrosando, tanto que já contra o Resende o Vasco fez uma boa partida. Então vou deixar com vocês o Abel Braga explicando um pouco esse início de ano do Vasco e também um pouco mais do seu trabalho do Maurício Barbieri. Confere aí. Eu primeiro quero agradecer essa oportunidade, porque não poderia ter momento melhor para agradecer palavras tão gentis do Maurício. E que as pessoas precisam entender que foram palavras gentis, mas tudo que aconteceu de mudança, escalação, maneira de jogar, estratégia, ele é um grande comandante. Então, quando ele me pede opinião, quando ele me pergunta o que tu achou do treinamento, eu falei, acho isso, achei isso. Eu vou colocar esse jogador aqui, o que tu gostou? Eu dou minha opinião. Uhum. Tudo é definido por ele. E ele é um cara extremamente estrategista, porque analisa bem, segunda-feira nós não realmente fizemos um bom jogo. É um jogo que nós perdemos o jogo por Volta Redonda. Né? Você viu ontem o resultado do Volta Redonda contra o Fluminense. Não é essa coisinha fácil como falo. Mas se nós tivéssemos empatado aquele jogo, nós poderíamos agradecer ao Papai do Céu, porque nós não merecemos. Mas como que terça sem poder treinar, quarta, de tanto que ele ficou ali na sala dos analistas, resolveu como que ia fazer, de que maneira ele precisava mudar algumas peças e na quinta-feira faz uma atuação tão boa. Então, isso vem provar que a coisa não é no estalar de dedos. O Vasco contratou. O Vasco contratou muito bem. O Vasco contratou jogador de Corinthians titular, de São Paulo, jogador do Atlético Mineiro. Peraí. Hoje todo mundo tem esse prazer de vir jogar no Vasco. Mas eu
não sou nada disso aí, não. Eu sou aquele cara que tento passar aquilo que eu aprendi, que foi positivo, aquilo que eu aprendi também, que foi negativo. Então, pelo tempo de experiência, é essa coisa que eu tento me relacionar com ele. Ele me dá liberdade com as perguntas, mas não tem nada. Tudo que está sendo feito é pelo valor dele, pela capacidade dele. E o que mais nos alegra é o caráter que ele tem nessa relação com os jogadores, porque os jogadores entregaram tudo na segunda-feira, agora foi um dia ruim. E ele confiou nisso. Houve uma ou duas mudanças na equipe, até por questão mais até emocional do que problema técnico, individual ou tático. Então, nós temos que entender que essa mudança, ela poderia ter acontecido na segunda-feira, uma grande atuação. Mas como nós saímos da segunda para quinta de forma tão positiva. Opa, tem dedo. Né? E nossa grande felicidade é a escolha. Porque o Maurício, ele pegou eu já tinha enfrentado um Fla-Flu em Brasília, e teve um jogador do Flamengo que começou a fazer umas gracinhas, estava 2-0, eu falei, Maurício, avisa aí para baixar a bolinha, e senão vou mandar para entrar para quebrar ele. Estava fazendo gracinha, isso, quando tu está perdendo, ninguém gosta. E ele, na hora, chamou a atenção do jogador, entendeu? Foi incrível. E a partir dali eu passei a admirá-lo. Mas vamos lá. A satisfação é que esse cara pegou o Bragantino numa zona de rebaixamento, colocou numa Sul-Americana, no ano seguinte colocou numa Libertadores. Opa, isso aí que ele tem como estratégia, como pensamento, como forma de jogar, interessa. Porque o que o Bragantino jogava? Contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o América Mineiro, sempre da mesma forma, atacando, pressionando. E ontem veio uma recompensa que também não nos enche de... Nós somos nada. Nós estamos começando a criar uma coisa forte, que será forte. O time vai ser forte, não tenha dúvida disso. Eu já botei minha cabeça aí na forca dizendo, torcedor do Vasco não vai sofrer mais. E não vai. Não tenha dúvida disso. Bom, galera, agora vamos virar para o segundo bloco, e é justamente nessa parte agora onde o Abel vai comentar a questão das críticas que ele acha que foi muito pesada. Ele elogia muito o jogo do Resende, faz um balanço aí com o jogo do Volta Redonda, elogia muito as contratações do Vasco. Ele alega, na opinião dele, de que houve erro zero, nenhuma contratação do Vasco foi equivocada, e ele vai pontuando individualmente alguns jogadores. Inclusive ele cita que, na opinião dele, até aqui, o Peck é o melhor jogador do Vasco na temporada, e ele vai aproveitar também e vai comentar uma situação que eu achei importante, que é a questão dos scouts, né, de como o Vasco tem trabalhado no departamento de futebol, e ele volta ao ano de 2020, que foi sua última passagem no Vasco como treinador, e ele fala, pô, ninguém queria vir jogar no Vasco, estou falando abrindo meu coração. E ele cita hoje que os jogadores correm para jogar no Vasco, existem muitos oferecimentos. Então ele explica dessa mudança e reitera, né, aquela questão de que ele falou que o torcedor do Vasco não vai sofrer e o Vasco vai ter um grande time. Confere aí. O tamanho do Vasco, Paulo, foi provado ontem, porque durante a transmissão da partida, é muito simples, né? Fazer análise num dia ruim, em que o adversário foi superior. Nós não temos dúvida disso. Não houve tempo nem para que nós, como hoje, né, você acabou de colocar, pudesse ser feito. Né? O tempo foi muito curto e o torcedor, ele já entendeu perfeitamente que isso leva um tempo. Então, nós temos que entender que é uma mudança total, completamente. E por que eles entenderam perfeitamente? Porque nosso grau de erro até o momento, zero. Nós trouxemos 2 goleiros. Eu não queria ser treinador de goleiro nesse momento do Vasco. O Jardim e o Ivan, nível... Um lateral teve na Copa do Mundo há um mês atrás, um central de nível, estava jogando no início, que é o Robson, pena que teve uma contusão, fez 2 jogos
muitíssimo bom. O Léo, que chateou bastante o Rogério a saída dele, um jogador que, para mim, está até surpreendendo, porque eu lancei no Fluminense como lateral esquerdo. Ele está muito, muito bem. Ontem, inclusive, não é só a mim que ele está encantando como zagueiro. Entrou como capitão da equipe. Piton, o nível desse jogador, dá, né? Ontem entrou mais um menino que foi contratado, tinha contundido, que é o Patrick. Jogou um garoto da base que surpreendeu a todo mundo, o Rodrigo. O Jair, Atlético Mineiro, dispensa comentários. Também, os caras parece que tudo passaram por mim. Lancei lá atrás, no Inter. O momento atual do PEC se torna a ele o melhor jogador da equipe no momento. Podemos discutir sobre Pedro Raul? Nada. Sobre Eruano? Nada. Então, Figueiredo caiu o jogador da graça da torcida pela entrega, pela luta. Você vai vendo Alex Teixeira voltando à melhor maneira de jogar, jogando por dentro do campo, não pelo lado. Qual foi o erro das contratações? Zero. Eu tive aqui em 2020. Era complicado. O jogador querer vir para o Vasco. Estou te sendo sincero. Estou com o coração aberto. Por quê? A notícia boa, ela corre. A ruim corre muito mais. Hoje, todo mundo quer vir para o Vasco. Hoje, a oferta de jogadores para vir para cá, e nós temos acertado. Isso que é bom. É um departamento de mercado, de análise, de scout muito bom. Se foi aprovado ali nesses departamentos, ele passa para o Paulo para mim, para o Maurício, e sempre a palavra final do Maurício. Mas o torcedor entendeu, porque da maneira que foi dito na segunda-feira, durante o jogo, teve muita carga, como se tivesse tudo errado. Não está nada errado. Aqui nós não nos sentimos muitos ruizinhos na segunda-feira, como não nos sentimos muitos bons ontem, sabe? Agora, que vai ser um time forte, vai. Tu não tem a dúvida disso, e nem o torcedor vai ter dúvida disso. Bom, galera, para finalizar, eu acho que um assunto junta no outro e assim a gente encerra. O Zé Gabriel não jogou a última partida pelo próprio Maurício Barbieri entender que o jogador não estava bem. Ele tirou o Zé Gabriel do jogo, ele nem relacionado foi. O Maurício Barbieri explicou na última coletiva o porquê que o Zé Gabriel ficou fora, vai relatar uma conversa individual que ele teve com o jogador e ele faz um pedido e um apelo para a torcida do Vasco e para nós aqui da imprensa também, que tem a importância aí de fazer as análises, e como nós falamos para um público muito grande, nós somos formadores de opinião, o que não quer dizer que eu fale uma coisa aqui e você em casa pense igual, muitas das vezes o contrário, tá? Então ele falou de uma maneira geral aí, porque eles acham que foi pesada as críticas. Vocês viram o Abel no bloco anterior citando em um dado momento que teve jogadores que ficaram fora, não foi nem pela parte técnica, foi emocional, e vocês vão ver nessa explanação do Barbieri agora, que ele cita também. Vocês não têm ideia de como faz mal, às vezes, pro mental do jogador. Então eu sei que tá todo mundo numa ansiedade danada, tem alguns jogadores que eu acho que não cabem mais dentro do plantel, o torcedor já não tem mais paciência, e com razão, porque os atletas acabam realmente não performando, mas eu sempre falo para se dar um pause, e um grande problema que eu vejo nessa era das redes sociais é que as pessoas estão muito tóxicas. Isso serve, por exemplo, da forma como muitas das vezes eu vejo vocês me tratando e tratando colegas, né? Xingam a gente de um monte de coisa, um monte de absurdo. Então, assim, de maneira geral, eu acho que falta um pouco de empatia. Você fala, pô, esse cara não é bom jogador, esse cara tá jogando mal, não tá legal, pô, acho que tecnicamente ele tá abaixo, não é jogador pro Vasco. Vai, mas quanto é de vagabundo, safado, horroroso, tem que isso, tem que aquilo. O Gabigol da torcida foi até meu convidado no Futebolaço Podcast ontem, e ele me relatou um negócio que me assustou, cara. O Flamengo ele me falou que já tem 18 sócios de jogadores aí do elenco.
E ele falou, o Vitinho já saiu do Flamengo, mas enquanto o Vitinho estava no Flamengo, tinha um sósia do Vitinho. E o Vitinho muito mal. E olha que absurdo, cara. Ele me contou que teve um cara que foi agredir o Vitinho, o sósia do Vitinho, porque ele falou, já que eu não posso bater no original, eu vou bater em você. E ele, né, o Gabigol da torcida, que é o sósia do Gabigol, ele relatou também ontem no podcast que também já foi agredido. No período que o Gabigol tava mal, tava numa fase ruim, o time não fazia gol. Lembra que teve uma invasão no CT deles lá, o Paulo Souza foi mandado embora. Naquele inteirinho, um cara a mesma coisa. O Gabigol mal, já que eu não posso pegar o Gabigol, eu vou pegar você. Então, olha o nível de sociedade que a gente está vivendo hoje. E eu reitero o que eu já disse algumas vezes. Hoje, trabalhar com futebol virou uma atividade de risco, infelizmente. Por exemplo, a gente está lá no estádio, Deus o livre, Vasco toma um 4-0 dentro de São Januário. Aí tô o Bucha aqui, ou a galera que trabalha também cobrindo o Vasco. Principalmente a gente que tem canal do clube. O cara tá puto da vida, já tomou uns goró numa dessa, o cara fala uma merda, às vezes vai querer te agredir, mistura as bolas. Então assim, tá complicado, cara. Tá muito complicado trabalhar com futebol. E eu sempre bato nessa tecla. As pessoas têm o direito de gostar ou de não gostar. E sim, crítica é importante, desde que ela seja feita da maneira correta. E muita gente me critica aqui porque acha que eu tenho que cobrar mais, que eu tenho que bater mais. Eu faço as minhas críticas, sendo que é da minha educação, foi a educação que a minha mãe me deu, eu falo de forma ponderada. Eu vou criticar, pô, fulano não tá bem, não tá jogando legal. Falei do Zé Gabriel, inclusive, elogiei o Rodrigo e fiz um parênteses pro Zé Gabriel. Acho o Zé Gabriel tecnicamente um jogador ruim? Não. Mas o que eu sempre falo? O Zé, ele tem um probleminha, que ele às vezes ele acha que ele joga mais do que ele joga. Ele quer fazer aquela coisa diferente, ele acaba se complicando. Rodrigo foi bem contra o Rezende. Mas como é que o Rodrigo jogou? Roubava aqui, dava ali, dominava a bola, já dava o passe, simplificava. Ele tem um grande jogador do lado dele que é o Jair. Pô, irmão, tem um Jair do meu lado. Eu vou só correr pra ele aqui, vou simplificar, deixa o Jair jogar. E aí foi elogiado, o time todo foi bem. Pegou um adversário mais frágil também, importante pontuar, mas foi bem. E o Zé Gabriel, se ele faz o mais simples, ele tem qualidade para virar uma bola, ele tem um drible curto. O problema é que ele quer fazer toda hora e aí ele acaba às vezes se embaranando. Então eu acabei até fazendo uma análise aqui, porque eu bato muito nessa tecla. Eu falo muito sobre isso, sobre respeito. Eu sou muito desrespeitado aqui no canal. E não só eu, tô falando de mim especificamente por causa do meu canal. Eu vejo uma galera que passa por isso. Então, quando eu vi o Barbieri falando isso na coletiva, me chamou muito a atenção. Eu falei, pô, cara, ele tá certo. E realmente, cara, tem o lado humano. Agora, de contrapartida, eu tenho a consciência que por mais que você fale, não adianta. Quem é mal educado, quem é mau caráter, não vai mudar. Então, o atleta também, e aí ele já tem que saber que a atividade dele é assim, ele vai ter que preparar o emocional dele. Acho que rede social muitas das vezes faz mal, gera ansiedade. O cara joga bem, ele já quer ir lá ver, pô, você estão me elogiando, estão falando. Aí às vezes o cara entra naquela noia de que tá todo mundo elogiando, ele acha que ele é o cara, que ele é o bom. Aí também, quando ele tá mal, a galera vai lá, esculhamba ele, fala um monte de merda, aí o cara às vezes recebe aquilo como verdade. Pô, eu sou uma merda mesmo e tal. Então cada um reage de um jeito. Acho importante, inclusive, ter esse controle. Então eu encerro aqui o vídeo, e é o último trecho da coletiva do Barbieri, de novo, ele explicando por que tirou o Zé da partida e aproveitando e fazendo esse pedido pro torcedor do Vasco e também pros críticos, para quem tem microfone na mão. Eu bato muito isso na tecla, e o Carlos Brasil também lá no podcast, é bom entrevistar pessoas que sempre a gente pega uma coisinha aqui ou ali, e a gente vai juntando e vai armazenando. O Carlos Brasil uma vez, ele falou um negócio que eu cliquei, cara. Ele falou assim, ó, quem tem microfone na mão, ele até falou assim, vocês de uma maneira geral, como exemplo, não tem o direito de destruir a carreira de ninguém. A gente tem que ter, quem tem microfone tem que ser responsável, principalmente quando você fala para muita gente. Você tem que criticar, você pode e deve, desde que seja uma crítica profissional e dentro de um tom adequado. Eu até já falei isso aqui, aliás, acho que eu falei na entrevista que eu dei pro pessoal do Fora de Jogo, lá do JP Escofano, mas eu não sei se eu já falei aqui. Eu tenho um único arrependimento na minha carreira, e não foi nada nem de tão demais assim, mas eu falei, putz,
não é legal. Quando o Abel Braga foi demitido do Vasco lá em 2020, e diga-se de passagem, o trabalho dele foi horroroso. O Vasco não tinha meio campo, igual o jogo do Volta Redonda. Não tinha meio campo, ele tirava os meia, entulhava um monte de atacante no time, e era o Andrei que hoje está no Curitiba, igual um maluco sozinho, ele tentando fazer alguma coisa, ou o zagueiro Pimba metendo bola na área, ele tirando o meio e metendo atacante. O jogo acabava com 5 atacantes, um volante e 4 defensores. Era 4-1-5. Era uma loucura o time do Abel. Foi muito mal. E quando o Abel é demitido, aí eu fiz nada demais. O Abel caiu, porra. E ficava fogos estourando depois, assim. Uma coisa muito leve até. Mas depois eu falei, pô, cara, tem um profissional do outro lado. Será que num dia ruim, num trabalho ruim meu, se as pessoas debocharem do meu trabalho, ainda que seja uma coisa, não foi tão ofensivo, não chamei o cara de horroroso. Não, foi o Abel caiu, porra, e fogos estourando. Se fosse comigo, será que eu ia gostar? Então, essas coisas eu fui absorvendo, e é por isso, até explicando um pouco, que a galera às vezes fala, pá, tu não dá porra. Não, cara, eu critico, sendo que eu tenho educação. É a forma como eu conduzo o meu trabalho. E eu fui clear também lá no podcast, ele falou um negócio que eu achei legal. Ele falou, pô, cara, o Daverson me irrita muito. Acho que ele toma muita decisão errada, acho que tecnicamente ele deixa a desejar, deixa. Mas eu queria ser jogador de futebol. Eu tive o sonho de ser jogador de futebol. Eu tentei e eu não consegui. Então eu tenho que ter muito respeito para comentar um jogo do Daverson. Porque de longe ele já é muito melhor do que eu. Ele chegou onde eu quis chegar e não consegui. Eu quis ser o Daverson. Eu quis ser jogador. E ele conseguiu e eu não, irmão. Então se eu hoje vou comentar sobre o que o cara tá fazendo, que eu tentei e não consegui, o mínimo que eu tenho que ter é respeito. E eu tentei ser jogador de futebol. Fui atleta de base, parei minha carreira em 2012, fui até meu penúltimo ano de juniores no América aqui do Rio. Então, cara, aproveitando o tema, se o Zé Gabriel foi mal, porra, eu tenho que pisar num milhão de ovos pra falar dele. Zé tá mal, não tá bem, errou aqui, errou ali. Mas eu não posso falar que o cara é horrível, que o cara é horroroso, que ele é uma porcaria, que ele não pode ser jogador profissional. Porra, eu tentei e não consegui. Quem sou eu pra falar do cara? Então essas situações são importantes. E o próprio Zé, inclusive, uma mulher que eu conheço, ele jogou com meu primo na base do Corinthians. Do Corinthians ele foi pro Inter, se profissionalizou no Inter, e do Inter veio ao Vasco. Ele e o Vitinho. Então é isso, galera. Eu vou deixar com vocês agora o Maurício Barbieri aí, falando do Zé Gabriel e fazendo esse pedido. E aproveitei aqui, porque uma das funções de quem comunica é, de uma certa forma, ajudar a formar a opinião do público, e acho que, na minha opinião, é uma obrigação minha social, quando possível, eu conseguir de alguma forma tentar educar, não, que eu não sou pai de ninguém, nem professor, mas ajudar de repente a fazer com que as pessoas revejam um pouco os seus conceitos. E aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Eu acho ruim quando fazem comigo. Então é por isso que eu me comporto dessa forma. Critico sim, mas sempre de respeito, de forma educada. Inclusive, para quem acha que internet é terra de ninguém, onde você sai xingando os outros de um monte de coisa, cabe processo. Enfim, eu encerro aqui o Maurício Barbieri. Em relação ao Zé, o Zé é um menino, é um jovem ainda, tem se dedicado demais, passou as férias todas treinando, tem apresentado uma evolução, mas não tem conseguido ter a consistência que a gente espera, e eu falo isso sem medo porque eu conversei isso com ele. Ele ainda não conseguiu atingir a consistência que ele pode atingir. E aí, em função dos jogos todos, de tudo que aconteceu, eu entendi que não era o momento de continuar com o Zé, fiz a opção pelo Rodrigo, o Patrick estava retornando, eu não queria trazer 3 primeiros volantes para o jogo, e para esse jogo o Zé ficou de fora, é só isso. O Rodrigo entrou muito bem, o Patrick também entrou muito bem, fico feliz, são opções que a gente ganha para seguir trabalhando. E queria pegar um gancho para falar uma coisa sobre isso. Primeiro, fortalecer a atuação da torcida. Foi o meu primeiro jogo dirigindo aqui, eu acho que a atmosfera foi fantástica, maravilhosa, excepcional. O torcedor realmente faz a diferença, empurra a equipe, hoje a gente pôde perceber isso. Mas eu queria também pedir para que a gente, e aí vocês têm mais condição de fazer isso do que eu, que a gente tivesse um cuidado, muitas vezes quando a crítica vem desproporcional, quando a crítica vem atingindo a pessoa, quando a crítica vem do lado pessoal, porque são seres humanos.
E muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora não têm ideia de quanto isso machuca, de quanto isso gera transtorno, de quanto isso prejudica não só a vida profissional, mas também a vida pessoal. São todos atletas, são todos jovens. A crítica profissional, a crítica que envolve aquilo que eu errei como profissional, ela é válida, a gente tem que saber assumir, ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, quando ela vai para um outro lado, é muito ruim. Tem um treinador, se eu não me engano, argentino, que não é de futebol, chama Velasco, é um treinador de vôlei. Acho que vocês podem procurar coisas dele, acho que é uma pessoa fantástica. E tem uma entrevista dele que ele diz isso. Os erros e os equívocos fazem parte da aprendizagem, fazem parte do processo e eles acontecem para eu poder melhorar. Os erros e os equívocos não são um atestado de incompetência ou de incapacidade para fazer as coisas. Então, aquilo que a gente tem batido muito na questão dos processos, do tempo, é um clube em formação, são jogadores jovens, tem meninos que estão entrando, eventualmente em algum momento eles não vão render tudo aquilo que se espera, mas eles estão nesse processo de desenvolvimento. Que a crítica seja sobre a atuação deles, que a crítica seja sobre aquilo que eles erraram dentro do campo, que não seja um julgamento definitivo, que não seja um rótulo, que não seja algo que vai criar um peso e que não vai ajudá-los a se desenvolver. É o meu pedido, se eu pudesse pedir alguma coisa.